Boa noite a todos. Esse povo bom de Perdões. O pessoal de Lavras gosta muito de vir aqui na última quinta-feira do mês, que a receptividade aqui é muito boa. O apoio vibracional ele é permanente. O ambiente da casa ele vive repleto de luzes e de harmonias necessárias do estabelecimento da nossa paz, da nossa saúde física e mental. Então, é muito bom estar aqui todo mês e a gente faz questão de estar. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Nós vamos fazer uma prece inicial para iniciar nosso tema da noite, a máquina divina. Então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre amado, aquele que é conosco desde o princípio, aquele que nos acompanha desde a formação do mundo. Aliás, ele é o maior responsável na formação do planeta Terra. Ele é o seu divino governador, o nosso divino governador. Então a ele nós rogamos a inspiração, a paz, a harmonia necessária, e que possamos aproveitar as luzes que emanam nesse local, que vibram nesse local, resultado da assistência amorosa da espiritualidade maior. Que o Mestre envolva os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Máquina divina. Essa colocação está no livro, chama Nosso Livro. Nosso não, né? Nosso Livro é o nome do livro mesmo. É do Emmanuel, parceria Emmanuel Chico. E em que ele tem uma mensagem lá que ele dá o título de A Máquina Divina. E eu acho que alguns até já desconfiam qual seria essa máquina divina, né? A gente já tem uma ideia de qual seria essa máquina divina, a qual o Emmanuel se refere. Eu tive Missionários da Luz também, algumas obras de André Luiz, fazendo muita menção a essa máquina divina. É um corpo físico. Resultado de milênios de evolução. A gente pegar a Evolução em Dois Mundos, do livro de André Luiz, a gente vai ver que levou milênios e milênios para nós chegarmos a essa condição fisiológica, dentro dos processos evolutivos que Charles Darwin, né, em 56, apresentou também. E a doutrina é de 1857. Charles Darwin e Lemar lançaram a teoria da evolução em 56. E a doutrina dá respaldo. Ela dá respaldo à teoria da evolução, mostrando que nós passamos por um processo evolutivo, nós como espíritos, e também nas formas com que nós passamos experiências pelo mundo mineral, vegetal, animal e hoje hominal. E daqui para a angelitude. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia. Nós estamos bem distantes ainda da angelitude. Nós estamos caminhando para isso. E hoje a gente vai falar a respeito dessa máquina divina. A gente pega lá em Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, item 4, e Kardec nos diz que há no homem três coisas. Nós sabemos, né, essa colocação lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é o espírito, a essência imortal do ser. É a nossa realidade principal. Somos espíritos imortais. O perispírito, que é o laço que une o espírito ao corpo físico. E por último, o corpo físico, essa parte material, o veículo que nos permite esse contato com a matéria para nós aprendermos. A vida física, esse contato nas primeiras encarnações do espírito. Encarnações não digo, os primeiros contatos, encarnações mesmo. Lá no princípio inteligente, é necessário o contato com a matéria para a gente aprender as coisas do mundo material.
é que nós, seres humanos, estamos no ápice da evolução da condição animal. Nós passamos por todos esses reinos e nós, como seres humanos, nós dominamos todos os 3 reinos, que é o mineral, o vegetal e o animal. O homem, como ser humano, né, domina o conhecimento de todos eles, o reino mineral, do vegetal e do animal. E utilizamos-nos deles para o nosso processo de crescimento, alimentação, criar utensílios, criar situações que nos favoreçam o aprendizado. Né? Então nós estamos no topo. O espírito é esse ser inteligente, sensível, onde se origina os pensamentos, os sentimentos, onde está a memória, o comando de todas as ações e decisões. Tudo nasce do nosso ser espírito, ser espiritual. Tem pensamento, emoção, tudo provém dele. E o perispírito, como sendo o laço que une o espírito ao corpo, ele é um envoltório semimaterial. Ele que é o responsável por transmitir os comandos do espírito para o corpo físico. Tudo que a gente sente vindo do exterior ou vindo do nosso ser interior passa pelo perispírito. Então, chegando ao corpo físico, essa interação entre o espírito e a matéria, ela é constante. O intermediário disso tudo, o mediador disso tudo é o perispírito. É o veículo que nos permite interagir com a matéria. Então a coisa funciona nesse nível aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, porque essa imagem é interessante. O espírito, o perispírito e o corpo físico, todos os 3 interligados, quando encarnados, né? Desencarnados, esse aqui é o último, ele está fora. Só temos só o perispírito, o espírito e o perispírito. Então, como funciona? O espírito quer, o espírito pensa, o espírito é que sente. O que é que acontece? O perispírito transmite, reage. E o corpo que executa. Vem o comando, movimento. É claro que você já está no automatismo nosso do processo evolutivo. Você não pensa para andar. Alguém pensa assim, eu vou andar. Dá um passo, dá outro passo. Pode até pensar aí, né? Pensar o que está fazendo. Tudo bem, não tem problema. Mas isso é automático. A gente pensa para respirar? Não pensa para respirar. Está no automático. Então a gente não precisa pensar para fazer essas coisas. Mas quando a gente tem uma atitude, você está andando, você vê um buraco, você já viu, o espírito reagiu e manda um comando. Eu vou desviar, eu vou pular, eu vou parar, vou ver o que eu vou fazer. Então esse processo acontece em milésimos de segundos, essa interação. Espírito, perispírito, corpo. O perispírito está ligado intrinsecamente ao nosso sistema nervoso central. Então tudo que vem do exterior também, você põe a mão numa coisa quente e sente o calor, é porque esse registro já está na nossa memória física também, né? Porque é uma coisa do estímulo, mas o espírito já conhece essa sensação. Então o perispírito, a parte sensível, que vai transmitir da parte neurológica para o espírito, é uma coisa de fração de segundos, milésimos de segundos. Uma interação muito rápida. Então, quer dizer, quando não estamos muito atentos, às vezes a gente pode até demorar um pouquinho. Você está com a mente, por isso que fala, o espírito está onde está o pensamento, porque quem pensa é o espírito. Então, às vezes, fulano está longe, é verdade. Fisicamente ele está ali, mas ele está longe, está pensando lá. Ou depois dessa palestra, esse rapaz chato falando aí, eu tenho um bocado de coisa para fazer. Pode sim, nós temos a liberdade limitada no pensamento. Só tem um porém, se nós não educarmos o nosso pensamento, o pensamento na espiritualidade, no mundo espiritual, é como palavra articulada. A gente não precisa falar. É claro que as interações através da fala acontecem. Mas os espíritos mais elevados, eles percebem o nosso pensamento, assim como eu estou falando, está todo mundo ouvindo. Então, a educação do nosso pensamento, nós temos uma liberdade infinita no pensamento, né?
Só que a educação do pensamento é muito importante justamente por isso. Porque o nosso pensamento é audível no mundo espiritual. Os espíritos mais elevados ouvem o que nós estamos pensando. E às vezes eles até, a gente vê o André Luiz, o André ele pensou uma coisa que está meio fora, o mentor só dá uma olhada para ele, ele já sabe. Ele sabe o que ele está pensando. Praticamente é como se fosse uma palavra particular. Então, a educação do pensamento, a doutrina vem nos ensinar qual a importância. Mas nós temos uma liberdade sem assim limite do nosso pensar. Isso é uma coisa até muito boa. Agora, educar-nos é muito importante. Então, o corpo físico, essa máquina divina que Deus nos empresta, é para a confecção da nossa felicidade aqui na Terra. Seria isso. Porque através do corpo físico, nós vamos angariando experiências e enriquecendo nosso espírito, nosso ser espiritual. Isso que a citação do Emmanuel diz que o Senhor empresta. Engraçado, né, que vai bem de encontro contra aquela concepção que a gente tem alguma coisa. Ele não tem nada. O corpo é emprestado, até o corpo é emprestado. Meus bens, a minha esposa, não é nada, tem nada nosso, nem o corpo é nosso, está emprestado. Deus nos empresta. E você vai devolver, não é seu. Não é nada, não temos nada na verdade. Então, Deus nos empresta um corpo físico para vivenciarmos experiências. Então é um convite também ao desapego ao próprio corpo. Ele é nosso. Estamos usando ele temporariamente. Ele tem data de validade. Vai viver 70 anos, você vai viver 90 anos, vai viver 122 anos. Giene Calmon, uma francesinha que tem 122 anos. A dona é dura na queda mesmo, 122 anos. Isso foi em 2019. Se ela estiver encarnada ainda, ela já está com 125 anos. 125 anos. Dura na queda mesmo. Mas, de todo jeito, daqui a pouco ela está devolvendo o empréstimo, que é o corpo físico. Mas fica que vale, porque ele foi emprestado para nós para confeccionar a nossa felicidade. Nós vamos construindo o destino através da vida física. Então, tudo que nós realizamos de ações está gravadas no nosso perispírito. O espírito automaticamente, que é o centro de tudo, é o espírito. Mas o primeiro a registrar as nossas ações, boas ou más, tanto ações físicas como ações morais, vai ficar registrado no nosso perispírito. Que ele é o molde da próxima encarnação. Por isso, dentro da lei de causa e efeito, as coisas que nós realizamos que vão perturbar a harmonia do nosso corpo, vão repercutir no nosso perispírito e na futura reencarnação. Certas ações, certos comportamentos, certas mentalizações. Emmanuel coloca para a gente, acho que é no livro Emmanuel, não há outra causa da maioria dos cânceres que essa somatização, essa energia negativa do rancor, do remorso, do ressentimento. É uma energia que vai se alojando no nosso perispírito, comprometendo a harmonia nossa até orgânica, consequentemente fica gravada no nosso espírito, no nosso perispírito, dependendo da intensidade, da manutenção daquilo. Em futura encarnação você pode vir com uma problemática, um câncer. Já está alojado em nós, através dessa própria vida física, a gente já está provocando em nós um câncer no futuro. E ele pode se manifestar ou não. Vai depender de como a gente vai levar a vida na próxima encarnação. E de como a gente leva a vida nessa também. Porque às vezes a gente pode ter doença em potencial dentro de nós, está no perispírito. Mas, pela nossa vivência, pela nossa vibração, nossa mudança vibratória, ele pode até deixar de existir. Porque aquela energia que está acumulada em determinada parte do nosso perispírito, resultado
dessa vibração acumulada e mantida, mudando a nossa vibração, porque as doenças muitas das vezes elas são justamente para curar a alma. Mas se a alma já se cura por si só, através do aprendizado, do exercício do amor, da mentalização em coisas boas, ela acaba por curar-se, porque é a verdadeira cura. Inclusive, falar em verdadeira cura, amanhã tem uma palestra de um rapaz lá de Belo Horizonte, Ellerson dos Santos, não sei se vocês já ouviram falar. Vai falar lá na Sociedade Espírita de Ismael, às 19h30. E justamente vai falar sobre isso, a cura real. O livro dele chamado, cujo título é esse, ele fala das 27 curas realizadas por Jesus. E o mentor dele vai desdobrando cada uma delas. É muito interessante. Tem uma obra lá, estou achando muito bom. Então, amanhã vai estar palestrando em Lavras. Quem tiver a oportunidade de ir a Lavras, Sociedade Espírita Ismael, Rua Moacir Costa Lima, 64. Paralelo à Rua JK ali, aquela avenida JK, que faz uma ligação boa com o centro a partir daquele posto de Manezão, descendo você sai lá no Mercadão Municipal. Então a Moacir Costa Lima fica na paralela ali. Antes de terminar, você desce à direita, depois vira à esquerda, está lá. Então a cura real. A cura real ela processa-se de dentro para fora. Porque haja visto que tem pessoas que às vezes tomam medicamento, fazem tratamento e não resolvem. Porque a doença ela veio especificamente para melhorar sua melhoria moral, melhoria espiritual. E às vezes o medicamento não alcança porque a causa principal, que às vezes a pessoa... Então, às vezes nós que estamos às vezes com a problemática que não conseguimos achar solução, nem na medicina, nem nos recursos espirituais, é analisarmos a causa. Por que aquilo está perturbando minha condição orgânica, meu corpo físico? Que essa máquina divina perfeita que Deus nos empresta para o nosso crescimento espiritual. Isso aqui é o mentor do livro Mensageiros, o Aniceto, que fala para a gente que, apesar do avanço da ciência, né, que procura suprimir os sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Isso lá em 1948, por aí, o Aniceto falou, isso está no livro, registrado no livro Os Mensageiros. Ainda hoje isso não é uma realidade, né, gente? Enquanto a pessoa toma remédio, toma um monte de coisa, mas não vai na causa. Os problemas são da alma, são da psique. Então ele nos fala o seguinte: cólera, intemperança, desvios do sexo, viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente reflete a mente infeliz. Então a gente vai naquele velho ditado que diz: mente sana e corpore sano, mente sã e corpo são. E às vezes mesmo o corpo doentio, se a mente é sadia, a pessoa passa por aquilo com uma tranquilidade. Nós tivemos um caso de uma colega nossa no EJA, ela agora mora em Jaci, ela morava em Minas. Já tinha uns 2 anos que a gente estudava junto e ela relatou, sem sobressalto, sem pessimismo, que ela ia afastar porque ela ia fazer tratamento de um câncer. Acho que durou 1 ano mais ou menos. Depois ela jogou no grupo: hoje é o último dia da quimio, eu estou curada. Foi uma festa assim para nós que conhecemos ela, né? E até hoje não voltou mais, ela está muito bem, saudável. Mas ela recebeu a notícia sem se abalar, aquela confiança: vou me tratar e vou me curar. E tivemos uma outra colega não espírita, que quando ficou sabendo que estava com câncer, deu um baque tão grande nela que a gente tentava até conversar com ela, ela nem conversava. Isso são agravantes de uma enfermidade, a forma com que a gente recebe aquilo. Antes o pessoal tinha até medo de falar câncer, aquela doença. Isso é do psiquismo, é da cultura. Gente, a quantidade de gente que se cura hoje, o câncer está quase que tem uma cura 100%, né? Não tem ainda por causa dessas questões.
Mas à medida que nós vamos avançando moralmente, nós mesmos processando essa autocura. É claro que a gente vai precisar sim de medicamento, é o organismo, né? É algo que necessita de cuidados. Cuidar do corpo e do espírito. Recomendo o capítulo 17 do Evangelho. Então, o psiquismo é muito importante para a saúde dessa máquina divina. E aí, está aí o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Espírito nos diz lá? Que a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre considerar cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem que estar o corpo são, disposto e forte. O nosso corpo tem que estar bem, porque essa interação corpo e espírito é uma interação muito constante. Um reflete sobre o outro. Às vezes tem situações. Recentemente eu vi uma palestra do Haroldo, palestrante espírita, trabalhador, assíduo, estudioso da doutrina, mas vivia um psicólogo e psiquiatra espírita porque ele estava com uma melancolia, uma depressão e tratamentos obsessivos, passe, água frutificada, evangelho no lar e nada dava resultado. Passa por um profissional, passa por outro. E até que ele foi num psiquiatra, ele falou, mas espera aí, pelo seu histórico que você está falando, já tentou, já tomou isso, aquilo, e ainda está persistindo? Vamos dar uma olhada na sua tireoide. E o problema dele era a tireoide. Tratou a tireoide, regulou os hormônios da tireoide, acabou o problema. O Haroldo conta em palestra que às vezes a nossa falta de atenção para com o nosso organismo, a gente está como obsessor, já acha que é espiritual, já fica correndo atrás de locais onde faz cura espiritual, e às vezes a questão é orgânica. Então, o Haroldo narra isso em palestra, eu falei, muito interessante, porque realmente eu já observei, que agora também faço tratamento de tireoide, tomo medicamento também, alguns estados de humor, de hormonal, têm relação direta com o nosso humor, com o nosso estado de espírito, porque o corpo influencia o espírito. O espírito influencia o corpo influencia o espírito. Então eu achei espetacular, falei, gente, olha aí, a gente está atribuindo aos espíritos a obsessão, vamos para a sessão vamos tomar paz, vamos tomar... É ótimo, mas existe um problema orgânico. E o caso dele, ele tinha todos os requisitos para estar bem. Trabalhador bem, assíduo, fazia trabalhos, participava de estudos, participava ativamente das atividades na casa espírita. No entanto, não conseguia se libertar daquela melancolia, daquela tristeza que ia se apoderando dele. Reuniões, desobsessão, nada surtia efeito. Foi tratar a tireoide, acabou o problema. Interessante, né? Isso, cuidar do corpo, porque o corpo tem uma influência também grande no espírito. E ainda no Evangelho, nesse capítulo 17, né? O Espiritismo vem demonstrar as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-nos que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Pois vossa alma, amai, pois, vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. E aí, para terminar, nós trouxemos uma poesia, poema, eu nunca sei qual que é uma coisa, qual que é outra. Se quiser, você me fala aí. Não sei não. Que tem rima é o que? É poema? Deve ser. Poema. Poema, então é um poema. Prosa não tem rima. Ah, então é poema, porque tem rima. Eu adoro quando tem rima. Esse é o Casimiro Cunha. Ele era poeta
E escritor, aos 14 anos ele ficou cego. Mas escritor, ele era cego? Como é que ele era escritor cego? Aí eu fui atrás da história para saber como é que o Casimiro Cunha foi escritor, escreveu vários livros, se ele era cego. Editava aquelas coisas. Bom, porque o cego escreveu o livro, estava meio complicado mesmo, sem saber. Psicografia? Podia ser, mas não era psicografia. Editava o livro para escrever. Então tem várias obras dele, como Encarnado. Desencarnado através do Chico, né? Ele traz para a gente falando sobre o corpo físico, titulando assim a mensagem, assim, poema, como a ferramenta. E ele nos fala o seguinte: o êxito no trabalho com que o homem se apresenta depende da vigilância que se deve à ferramenta. A enxada laboriosa que coopera e não se cansa pede zelo no serviço para agir com segurança. A agulha por ministrar benefícios e atenções não dispensa tratamento, desvelo e condições. Nos trabalhos do tecido e em tudo que atinge o assunto, o tear pede harmonia nas peças do seu conjunto. A própria cozinha humilde, no que diz respeito a ela, reclama corpo asseado e limpeza na panela. Nos círculos das tarefas, das mais simples à maior, descuidar da ferramenta, tudo vai pelo pior. Sem isso, qualquer serviço inclina-se à negação e tende com rapidez às sombras da confusão. Instrumento corrompido marca o início de sucesso. Sem lutas de vigilância, não há bênçãos do progresso. O problema do utensílio é tão belo quanto profundo. Lembra-se sempre que teu corpo atende essa lei do mundo. Viveres no corpo ao léu, estranho aos cuidados teus, é injúria feita ao trabalho, menospreza aos dons de Deus. O corpo físico é uma bênção que Deus nos empresta para o nosso crescimento espiritual. Devemos cuidar, ter atenção, ter zelo por essa ferramenta, não deixando que nós possamos retornar ao mundo espiritual como suicidas inconscientes, aquele que não cuidou da ferramenta devidamente e antecipou ao retorno ao mundo espiritual. Tu diz, ele morreu porque estava na hora. Digo-nos que, em verdade, Jesus, em verdade, mas a verdade que a doutrina nos apresenta é que muitos de nós retornamos ao mundo espiritual fora do tempo marcado. Às vezes nós avariamos o nosso instrumento, a nossa ferramenta de progresso aqui na Terra. E às vezes era para ter vivido mais uns 5, 6 anos, mas a gente desgastou a ferramenta. Retornou antes, fala, não, morreu porque era a hora. Pô, falando, que bom que você veio, mas está marcado aqui que já está aqui 5 anos, você já está aqui, mas tudo bem. Aí vamos avaliar as causas do nosso retorno. É o caso do nosso companheiro Dimas, né? No livro Obreiro da Vida Eterna. Ele foi um trabalhador muito consciente, muito laborioso na doutrina, no atendimento às pessoas necessitadas. Só que em trabalhar, em vir registrar, o André Luiz veio acompanhar o grupo de espíritos que ia fazer a libertação dele, ele constatou que Dimas, pelas informações do mentor, não estava indo no tempo certo não, que ele era para ficar mais tempo na Terra. E aí André Luiz, na mesma hora, né, no nosso vídeo de interpretação, de julgamento, então ele é igual eu, um suicida inconsciente. Sabemos as causas que levaram André Luiz para o mundo espiritual, né? Quem assistiu o filme, quem leu o livro principalmente, o mentor, sabendo da história do André, foi tão caridoso, falou, não sei, André, que motivos levaram a sua morte prematura, mas o caso do Dimas aqui foi por dedicação total do bem. Às vezes ele perdia a noite de sono velando por um doente, tendo todo aquele cuidado e tal. Então, no caso dele, ele sim gastou a ferramenta. A gente não aplaude quem gasta a ferramenta fora do tempo, não.
Mas no caso dele, a justificativa é por excesso de cuidado para com os outros. Então ele tem o mérito de nós estarmos aqui promovendo o seu desencarne e o seu encaminhamento para um plano melhor. Então Deus ficou morrendo de vergonha. Mas o dele foi outros motivos, né? A gente sabe que tá lá. Então, cuidemos desse nosso instrumento, dessa máquina divina que Deus nos empresta para o nosso aperfeiçoamento. Vamos fazer dessa existência, agora mais conscientes, a melhor das últimas encarnações que tivemos. Cuidando da nossa ferramenta, cuidando do corpo e do espírito. Porque o corpo é essa máquina divina que Deus nos empresta por um tempo limitado para o aperfeiçoamento do nosso ser espiritual. E Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece para a preparação, para estarmos receptivos ao passe, para que possamos receber essa energia transmitida pelos passistas, que canalizam a energia que vem do alto, em nome da misericórdia divina, que muito amor tem para conosco, muita dedicação, muito zelo, porque Deus quer o melhor para nós. Ainda que esse melhor nós não saibamos interpretar no momento, e ele vem em forma de uma contrariedade, de uma dor, de uma problemática, para que nós observemos o que a vida nos pede. Qual é o recado da vida dentro dessa problemática que estou enfrentando? Lembrando sempre que Deus é amor, na feliz expressão do evangelista João. Nunca nos esqueçamos que esse amor nos envolve em zelo, em carinho, em cuidados e em aprendizado. Saibamos interpretar os recados da vida, o que ela tem nos oferecido para o nosso crescimento. Façamos o melhor proveito ao nosso alcance dessas lições que a vida nos dá. Jesus, dá-nos a tua paz, teu amor, tua luz. Que assim seja.